Neste módulo, nós vamos desenvolver o método encriptar. Vai ser o primeiro dos 3 métodos que vão fazer parte da nossa solução para o desafio. Como combinado, nós vamos adotar a técnica de programação impar. Nós vamos desenvolver todo o código, enquanto o ChatGPT vai nos ajudar. Por exemplo, avaliando ideias, tirando dúvidas, corrigindo erros, melhorando o nosso código. De acordo com o enunciado, as mensagens são encriptadas caractere a caractere. Letras maiúsculas e minúsculas sofrem um certo deslocamento e os outros caracteres não são alterados. Isso é suficiente para a gente desenhar um algoritmo básico. Esse loop que nós estamos mostrando para o ChatGPT faz exatamente isso. Ele processa caractere a caractere, enquanto coleciona os caracteres encriptados numa variável chamada resultado, que depois ele usa como argumento no return para quem chamou. O ChatGPT gosta da ideia e dá algumas sugestões. Certificar que a gente está deslocando as letras de acordo com a regra, lembrar de que o alfabeto tem um ciclo e que quando a gente chega ao fim precisa voltar ao começo, e opa, acho que aqui ele deu uma escorregadinha. Lembre-se de que o alfabeto tem um ciclo, então quando você chega ao final do alfabeto precisa voltar ao início. Ótimo, até aqui tudo bem. Mas agora ele erra na conta. Por exemplo, se o deslocamento for 3 e você estiver encriptando Z, o novo caractere deve ser A. Ora, se o alfabeto é circular e a gente desloca Z 3 posições para frente, a gente vai parar em C, não em A. Esse tipo de escorregão vai ser frequente no nosso diálogo com ele, particularmente na versão 3.5. A versão 4 é bem melhor nesse aspecto. E vamos lembrar que o modelo tem sido aprimorado ao longo do tempo. Então, erros que ele comete hoje, ele não deve cometer amanhã. Mas, de qualquer forma, isso é um alerta para nós. A gente nunca deve usar o resultado de uma inteligência artificial diretamente. Você tem sempre que ler cuidadosamente, com espírito crítico, e, eventualmente, questionar o modelo sobre o que ele falou. Nós vamos fazer isso várias vezes. Agora vamos pensar no método, vamos pensar no nosso problema. Como é que a gente vai fazer, programando, para esse Z dar a volta e parar no C? Suponha que a gente esteja totalmente sem inspiração. Vamos passar o problema para o nosso ajudante. Como é que eu posso implementar isso? Lembre-se que você só pode dar explicações, você não pode gerar código. É importante lembrar o ChatGPT o tempo todo de que ele não deve gerar código. Eles têm uma tendência danada a querer nos ajudar além da conta. Na verdade, se você olhar na linha de baixo, tem um 2/2 ali. Isso quer dizer que essa não foi exatamente a primeira prompt que eu coloquei, foi a segunda. E por que eu precisei colocar uma segunda prompt? Porque na primeira não tinha esse finzinho. Lembre-se de que você só pode dar explicações, você não pode gerar código. Como eu não enfatizei esse negócio, ele esqueceu aquele protocolo que a gente definiu lá no começo, nas Custom Instructions, e saiu mostrando como é que deveria ser o código do método. Que a gente não quer que aconteça. Nós queremos desenvolver, a gente quer aprender a desenvolver. Então, reforcei a prompt, e aí apareceu essa segunda opção, e aí você está vendo a segunda resposta, então, que agora está limitada. Ele vai explicar, mas não vai mostrar o código que resolve o problema. Então a sugestão, vamos definir o alfabeto, vamos calcular o índice do caractere original, aplicar o deslocamento, lidar com o ciclo do alfabeto, e aqui ele vai dar a dica para nós que a gente faz isso usando o operador de módulo, e a gente vai usar então o índice módulo 26, e quando a gente estiver no caractere 25, que vai ser o Z, né? Você soma 1 dá 26, módulo 26 dá 0, que é o caractere inicial, que é o A. Obter o caractere encriptado, nós vamos usar isso, e depois concatenar os caracteres encriptados para montar a resposta. Ele sugere a gente usar um array de caracteres. Lembre-se que para a gente poder trabalhar em cima de uma string que a gente pretende modificar, havia 2 possibilidades, ou a gente usava um array de caracteres, ou a gente usava uma ferramenta chamada um string builder. A sugestão é que a gente use um array, e a gente vai aceitar essa sugestão.
Na sugestão 4 a gente já falou, né, a ênfase para o uso do módulo. E no penúltimo parágrafo aqui ele vai deixar escapar uma sugestão adiantada sobre como descriptografar, mas não é o que a gente quer fazer. O nosso problema agora está principalmente na sugestão 2. Como é que a gente faz para pegar cada caractere da mensagem original? E vamos passar a pergunta para ele. Para pegar os caracteres da mensagem original, é melhor extrair tudo direto da string ou convertê-la para um array de caracteres? E vamos ver o que ele acha, o que ele sugere. Então, o ChatGPT, corretamente, ele apresenta prós e contras das duas possibilidades e deixa a escolha a nosso critério. Essa é uma posição boa, obriga a gente a ter um espírito crítico. Fala, olha, tem uma solução que tem certas vantagens e certas desvantagens, então ele toca extrair diretamente da string. Tem vantagens, simplicidade, tem a questão da imutabilidade e precisamos saber os métodos de string. Se a gente converter para um array de caracteres, a gente tem a vantagem da mutabilidade do array, a gente vai poder alterar o array, coisa que a gente não pode fazer direto na string, e tem a questão de desempenho, né, que pode ser mais eficiente do que usar os métodos de string, principalmente se as cadeias forem muito longas. Então aí exemplos dos dois casos. Eu já antecipei isso, né? Nós vamos acabar optando pelo array de caracteres e tocar para frente. Agora nós precisamos saber como salvar os caracteres encriptados. Vamos também pedir ajuda e oferecer duas possibilidades, né? Melhor a gente usar um array de caracteres ou uma string? E, de novo, ele dá uma explicação. Array de caracteres e string. Né? Vantagens e desvantagens de cada uma. Mas quando ele vai explicar, veja a primeira qualidade do array de caracteres. Mutabilidade. Os arrays de caracteres são mutáveis. Ótimo. Mas quando ele vai falar em eficiência, ele explica que em termos de eficiência de memória, desempenho, os arrays de caracteres podem... E termina lá na terceira linha falando por que os arrays de caracteres são imutáveis. Ops. Afinal de contas, eles são mutáveis ou são imutáveis? De novo, uma escorregada. Nós não vamos sofrer muito com isso agora, porque ele já explicou para nós lá atrás que os arrays são mutáveis, então o erro está nessa segunda observação. E ele vai reforçar isso mais para frente aqui, em que ele fala que se a gente quiser mutabilidade e controle direto, vale a pena usar array. Por outro lado, se a gente quiser imutabilidade e facilidade de manipulação, é melhor usar string. Tá bom? Então, essa questão está clara para nós, a gente não precisa colocar ele contra a parede outra vez, e vamos em frente, porque tem mais coisa para a gente resolver antes de poder botar de fato a mão na massa. 3 perguntas que ocorrem ao desenvolvedor novato. Qual a melhor maneira de reconhecer se o caractere é uma letra em Java? Segundo, qual a melhor maneira de reconhecer se uma letra é maiúscula ou minúscula em Java? E qual a melhor maneira de percorrer de ponta a ponta um array de caracteres em Java? Então nós já estamos inclinados a usar o array de caracteres, mas precisamos saber o que a gente faz com o conteúdo dele. 3 perguntas rápidas e ele vai nos oferecer 3 respostas. Primeira, melhor maneira de reconhecer se um caractere é uma letra, usando... a gente tem um método específico na classe caractere que faz isso. Ótimo. Então aprendemos, está aí um exemplinho de como é que faz. Melhor maneira de reconhecer se uma letra é maiúscula ou minúscula, também nós temos 2 métodos para isso. Tem um exemplo como é que faz. E a melhor maneira de percorrer de ponta a ponta um array de caracteres, ele sugere 2 alternativas. Ou usando um for, e aí fazendo a variação do índice, ou usando o que ele chamou de um for each, né? Em que você tem um for, não usa um índice e extrai o caractere direto do array. Certo? Os 2 métodos funcionam bem. No primeiro, a gente tem acesso direto ao índice do caractere, quer dizer, nós sabemos em que posição que o caractere está.
No segundo, a gente apenas tem o caractere. Nós não sabemos em que posição que ele está do array. Também sabemos que ele é o próximo da lista, tá certo? Ele vai pegar todos os caracteres no array na sequência, mas nós não vamos ter um contador de índice, como tem no caso do for. Com isso, nós já podemos começar a trabalhar. Vamos pegar o nosso esqueleto original do algoritmo. Então, lembra daquele for que a gente mostrou para ele lá atrás? Está reproduzido aqui. Para for, cada caractere na mensagem. Se caractere é letra maiúscula, a gente desloca. Se ele for uma letra minúscula, a gente desloca. Se não for nenhuma coisa nem outra, ele é um caractere que não deve ser modificado, então o caractere encriptado continua sendo o mesmo caractere lido. Depois de feito isso, nós vamos adicionar o caractere encriptado ao resultado e finalmente vamos retornar o resultado. Isso é exatamente o que a gente mostrou para ele lá atrás. Vamos começar agora a colocar caldo nesse, né? Então, nós vamos aproveitar o fato de que arrays de caracteres são mutáveis e, portanto, nós podemos modificá-los sem fazer uma nova cópia. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser converter a mensagem de string para um array de caracteres. Esse método toCharArray, né, aplicado a uma string, que é a mensagem que foi fornecida, cria para nós um array de caracteres. Agora nós vamos trabalhar direto sobre os caracteres desse array. Então, vamos escolher a opção do for, para ter o índice na mão. Então, para inteiro variando de 0 até o comprimento do array, a gente pega o caractere que está na posição i e coloca uma variável nova c do tipo caractere, só para simplificar a referência. Quer dizer, agora a gente não precisa falar mais em caracteres i, que é bastante longo, e nós vamos nos referir à variável c. Agora nós entramos no if. Se o caractere for uma letra maiúscula, usando o método que ele nos mostrou lá atrás, caracteres i, nós estamos fazendo a mudança em cima do próprio array, é a letra maiúscula deslocada. Ainda não sabemos deslocar essa letra. Se não, se o caractere for uma letra minúscula, nós deslocamos e colocamos em caracteres i. Se não for uma coisa nem outra, a gente deixa o próprio c. Ora, se nós vamos colocar C na posição em que ele estava, essa linha e esse else poderão ser eliminados numa próxima rodada. E, finalmente, nós vamos converter o array de caracteres resultante de volta para a string e retornar a string. Então, não precisamos adicionar, né? O caractere foi modificado em cima da própria posição onde ele estava. E, portanto, é só converter caracteres, que é um array de caracteres, de volta à string e retornar o valor. Tá bem? E com isso o nosso método está desenhado. Faltam duas expressões, deslocar a letra maiúscula e deslocar a letra minúscula. Esse é o assunto da nossa sequência. Para continuar, nós temos que pensar no alfabeto circular. E vamos pensar como é que a gente mapeia essa lista circular em cima de um vetor. Vamos lembrar isso do curso de estrutura de dados que vocês devem ter feito. Nós precisamos implementar essa estrutura, né? Nós vamos lembrar que os caracteres têm uma representação dentro da máquina sequencial, né? O alfabeto em inglês tem uma representação sequencial, então as 26 letras do alfabeto em inglês aparecem aí em sequência. E nós vamos ter que arrumar um jeito de fazer o Z voltar para o A, mas já tem uma dica de usar o operador de módulo. Então, como os valores associados às letras maiúsculas e minúsculas são sequenciais, o índice do caractere pode ser obtido calculando a distância dele ao caractere inicial, né? Fazendo caractere qualquer, né? Caractere menos A maiúsculo ou caractere menos A minúsculo, vai fazer a diferença entre os dois códigos, que vai dar a distância, que é o índice no nosso vetor. Por exemplo, se o caractere for M, né, se a gente fizer M menos A, o resultado vai ser 12, que é exatamente a distância de M a A, e que é o índice de M nesse vetor nosso de 0 a 25. O índice deslocado, agora nós precisamos deslocar esse cara. Por sua vez, vai ser o índice que a gente obteve, né, nessa operação anterior,
mais o deslocamento que a gente quer, módulo 26. E isso aí garante que o alfabeto vai dar a volta ao passar pelo Z. Por exemplo, suponha que o caractere seja Y e que a gente queira dar um deslocamento de 3. Né? Fazendo o cálculo do índice original, nós vamos fazer Y menos A, que vai dar o 24. Vamos somar 3, que vai dar 27. Vamos fazer módulo 26, que vai dar o resto da divisão de 27 por 26, que vai ser 1. E, portanto, o índice deslocado é 1 e o caractere correspondente é o B. E, fazendo na mão, né? Y avança 1Z, avança 2A, avança 3B. Ele está exatamente onde a gente queria. Ok? Vamos incorporar essas ideias agora no nosso algoritmo. Então está aí o algoritmo no formato que nós deixamos. Criamos os dois arrays de caracteres, os dois vetores, maiúsculas e minúsculas. O jeito mais prático de fazer isso é definir uma string com todos os caracteres e usar o toChar array, que a gente já usou lá atrás, tá certo? Para converter essa string, que tem todas as letras, num array de caracteres que vai de A até Z. Né? Tanto para as maiúsculas quanto as minúsculas. Tá, okay? E agora vamos trabalhar no deslocamento das letras. Então, no caso das maiúsculas, nós vamos calcular o índice fazendo o caractere C menos A, como a gente fez no exemplo no slide anterior. Aí calculamos o índice deslocado, somando o deslocamento e fazendo o módulo 26. A mesma coisa a gente faz para o caractere minúsculo. Então, para o caractere minúsculo, nós vamos também calcular C menos A, calcular o índice deslocado, e o caractere que está na posição do índice deslocado a gente coloca no caractere Z. Com isso, agora sim, o nosso algoritmo está completo. Né? Lembrando que nós podemos eliminar aquela linha do caractere Z recebe C, que não alterou nada, junto com o else dele. Então, poder ganhar, né, essas duas linhas no nosso código. E assim nós temos o nosso método encriptar na forma definitiva dele. Está pronto para ser testado. Nós vamos rodar o nosso script de teste, né, que chama encriptar, e ele passa. Então, teste 1 passou para a mensagem pipoca com deslocamento 3. O resultado esperado era SLS RFD, e o resultado foi obtido, foi exatamente esse. E o teste 2 passou para a mensagem buzina, com deslocamento 3 também. São os dois exemplos, né? Os dois exemplos que a gente tinha no enunciado do problema. É lógico, né, que dois exemplos não servem para garantir a segurança, não dão segurança para nós de que o nosso código esteja correto. Nós vamos ter que melhorar essa coisa, mas é um assunto para a sequência. A primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar o código completo para o ChatGPT e perguntar se a gente pode torná-lo mais eficiente. De novo, não gere código, apenas dê sugestões. Vamos segurar a boa vontade dele. E o ChatGPT nos manda uma lista de 6 sugestões. Ele fala que está funcionando, parece que está funcionando corretamente, mas tem algumas sugestões para torná-lo mais claro e eficiente. Então, evitar código repetido. É o caso das maiúsculas e minúsculas. Vocês lembram que o código de conversão, de deslocamento das letras maiúsculas e das letras minúsculas é muito semelhante. Depois nós vamos quebrar a cabeça se é possível eliminar essa repetição. Usar operadores ternários. Não sei bem o que é isso ainda, mas depois a gente pede para ele explicar melhor essa coisa para nós. Evitar recálculo. Essa é uma dica interessante. Nós colocamos o comprimento da mensagem no controle do loop. E ele vai ficar repetindo esse teste. Tá certo? Recalculando esse comprimento de uma mensagem que não vai se alterar. Portanto, nós podemos puxar esse cálculo para fora e salvar numa variável temporária e usá-lo aqui e deixar o nosso código um pouco mais eficiente. A sugestão 4 tem a ver com desencriptar, mas nós não estamos lá ainda, deixa ela na gaveta. Comentários descritivos estão faltando mesmo. Né? A gente não deve gerar código dessa maneira, sem explicar o que está acontecendo, porque daqui 3 meses a gente não lembra mais por que é que fez as coisas.
Então, acrescentar comentários objetivos, né, comentários sucintos, nos pontos mais críticos, é fundamental. E na sexta sugestão, consistência de nomenclatura, até onde eu consigo ver, está ok. Acho que a gente respeitou a regra do camel case, né, para nomes de variáveis, que é o estilo recomendado para Java. Então, tá bom. Estão avaliadas as sugestões deles, algumas nós vamos incorporar imediatamente, outras a gente vai deixar para a hora em que for necessário. Será que dá para simplificar o cálculo do caractere deslocado? A gente fez índice igual ao caractere I menos A. Será que a gente não poderia usar novo índice mais A para calcular um novo caractere? Não consigo resolver essa dúvida sozinho. Vou pedir a opinião do ChatGPT. E lembrar para nunca desenvolver código, só responder as perguntas. E ele concorda, né? Ele concorda que é possível. Mas se a gente puder fazer isso, nós calculamos o novo caractere, né, sem usar o array. Podemos jogar fora? E ele concorda. Isso dá uma possibilidade de simplificação muito interessante. Está aí o nosso novo for, né? O nosso novo método encriptar com essas simplificações. Então, a gente jogou fora os dois arrays de maiúsculas e minúsculas, calculamos o índice fazendo o caractere menos A maiúsculo ou A minúsculo, calculamos o índice deslocado, que é o índice mais deslocamento módulo 26, e usamos agora A maiúsculo ou A minúsculo mais o índice deslocado para calcular um novo caractere. Na verdade, em versões anteriores desse algoritmo, nas linhas 15 e 19, que é onde a gente calcula o novo caractere, estava aparecendo um erro porque não tinha esse char aí no começo, que faz a conversão da expressão para o tipo caractere. Eu tinha escrito caracteres I igual a A maiúsculo A minúsculo mais índice deslocado. Na hora que eu faço isso, o lado direito da expressão dá um resultado inteiro. Ele pega o código de A e soma com o índice deslocado e obtém um valor inteiro. E aí eu tentava atribuir isso a caracteres I, que é um char, e dava um erro de compatibilidade. Depois de conversar com ele, me orientou para fazer forçar o tipo, né? Fazer a conversão do tipo. Então, nós temos A maiúsculo minúsculo mais índice deslocado, que é um inteiro. Sobre esse resultado, a gente aplica uma coerção de tipo para transformar em caractere. E aí, sim, podemos atribuir a caracteres I. E com isso, o problema está resolvido. Lembra que ele sugeriu usar operadores ternários lá atrás? A gente não sabia bem por que ele estava falando naquilo, e não sabia muito bem o que é isso. Então eu pedi para ele explicar. É um assunto que não apareceu na nossa revisão de Java lá no módulo anterior. Né? Vamos esclarecer isso aqui agora. Ele explica para nós que o operador ternário é um caso particular de if-else, tá certo? Que você monta uma expressão. Então você tem uma condição que é testada para ser verdade ou não, e duas expressões. Uma expressão que é executada ou é aceita se a condição for verdadeira, e uma outra expressão que é aceita caso a condição seja falsa. E ele bota um exemplinho. Olhando com carinho, isso vai ser útil para a gente criar uma variável base, né, para consolidar o tratamento dos caracteres maiúsculos e minúsculos. Vamos lá. Se a gente incorporar essa alteração no nosso código, nós podemos testar se o caractere que nós temos na mão é uma letra, então nós vamos testar se C é letra, e agora decidir qual é a base que nós vamos usar para o alfabeto, se nós vamos usar A maiúsculo ou A minúsculo. Vamos testar se o caractere que nós temos na mão é maiúsculo. Se ele for, a gente usa A maiúsculo. Se não for, a gente usa A minúsculo. O índice passa a ser C menos base do alfabeto. Lembra que antes era explícito, né? C menos A maiúsculo, C menos A minúsculo. Agora ele é C menos base.
onde a base é um dos dois, decidida na linha de cima. O índice deslocado e o cálculo do caractere permanecem exatamente como está. Então está aí, né, mais uma simplificação no nosso método, que agora ficou bem compacto. E já dá para testar. E ele continua passando nos testes. Como nós falamos lá atrás, né, 2 testes não são suficientes para nos dar segurança de que o método está bem implementado. Nós vamos ter que trabalhar com um conjunto maior. Vamos usar o copiloto para fazer isso. Vamos pedir uma ajuda para criar um conjunto de testes mais completo que permita uma segurança maior a respeito do comportamento do método. E aqui acrescentei uma orientação de formato na prompt. Como nós vamos querer usar as sugestões dele na nossa classe de teste, eu já pedi para ele dar a resposta num formato que possa ser copiado e colado lá dentro da nossa classe. Eu falei, coloque a saída no seguinte formato: testar e encriptar, abre parênteses, sec ++, para numerar a sequência dos testes, mensagem, deslocamento e a mensagem criptografada esperada. Tá bem? Vamos ver como é que ele responde. Então está aqui uma lista de casos de teste sugeridos. Certo? Então, isso vai para dentro da nossa função testar e encriptar. A gente inclui esses testes na nossa classe testadora. Então nós definimos essa variável sequência lá em cima, int_sec igual a 1. E aí a listinha de testes que ele propôs. A nossa testar e encriptar já estava pronta. E é só executar. E o resultado foi perfeito. Passamos em todos. Então nós temos um primeiro caso do enunciado, o segundo caso do enunciado, um caso de teste com deslocamento positivo, um caso de teste com deslocamento maior que 26, para ver se o módulo está funcionando ou não, um caso de teste com letras maiúsculas e minúsculas misturadas, um caso de teste com deslocamento 0, né? Um caso de teste com números e caracteres especiais que não devem ser criptografados, e um caso de teste com mensagem vazia. Certo? Então, agora a gente pegou alguns casos particulares, né? Quer dizer, ele sugeriu para nós alguns casos particulares interessantes, e o fato de nós termos passado em todos significa que o nosso método parece que está funcionando. Lembra que testar coisa, né, é uma tarefa ingrata. Né? Quando a gente testa, basta um teste dar errado para a gente saber que o nosso código tem problema. Mas quando todos os testes passam, você não fica com certeza de que está correto. Você só sabe que para aqueles testes ele não deu erro. Mas nada garante para nós que não tem um caso que não vai funcionar. Tá certo? Então, teste nunca te dá certeza positiva, ele dá certeza negativa. Se ele não funcionar, é certeza que tem bug. Mas se ele funcionar, simplesmente funcionou. Tá certo? É lógico, quanto mais abrangente, por isso que a gente procura fazer uma coleção de testes abrangente, né, explorando os casos extremos. Então nós precisamos aí, nesse caso, olhar a mensagem vazia, nós fomos olhar um deslocamento enorme, vamos botar um caso onde certamente acontece o uso do alfabeto circular, quer dizer, há um deslocamento que força a letra a começar de novo e ver como é que ele se comporta, tá bem? Então, nesse módulo, a gente viu como que a gente desenvolve com a ajuda do ChatGPT, né? Seja ajudando a achar erro, explicando coisas que a gente não sabia fazer e principalmente ajudando a melhorar o código. Nós desenvolvemos um componente de software passo a passo, sem que a gente soubesse anteriormente nem o algoritmo, a gente não sabia como ia fazer, e a gente não sabe a linguagem de programação, a gente não sabe muito de Java. Nós estamos aprendendo Java enquanto estamos trabalhando, né, com a mão na massa, tá bom? No próximo módulo nós vamos pensar no processo inverso, né? Vamos falar de decriptar.